Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal que vai lhe ajudar, que sempre lhe ajuda a resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Nós estamos ultimamente numa jornada, a jornada de nós revisitarmos o livro da Bardan e estamos capítulo por capítulo, página por página, ampliando o que a Bardan disse, né? Visitando o que ela disse e aprofundando, mostrando as coisas mais recentes, não só teóricas, mas práticas em termos de tecnologias, sobre como podemos executar melhor todos esses conselhos que a Bardan deu no seu livro, um livro da década de 70, não é? Você que não conhece o nosso canal, esse canal ela é focada, dedicada à análise qualitativa em geral, mas ultimamente estamos trabalhando com análise de conteúdo, uma técnica, uma das muitas técnicas de análise qualitativas, tá? Que você vê eu falando aqui sempre. O último vídeo nós falamos sobre a segunda parte do livro da Bardan. Bem, vamos começar já com o nosso conteúdo, não é? Nós estamos então abordando este livro aqui, Análise de Conteúdo da Bardan, você que é novo no nosso canal, tá? Este é o quinto vídeo da série, então nós estamos na segunda parte do livro, no capítulo 2, tá? Essa segunda parte do livro, no capítulo 2, nós vamos aprofundar mais, esse aqui é o índice do livro da Bardan, e nós estamos aqui onde eu estou apontando com a seta, né? Nessa segunda parte. Nós estamos, então, ponto por ponto, procurando resolver e acelerar a sua análise qualitativa. Então, você tanto pode ler o livro e assistir o vídeo, como assistir o vídeo e ler o livro. Hoje nós vamos, então, trabalhar com este segundo capítulo da segunda parte, que ela diz que é uma parte mais prática, não é? Que é sobre a análise de respostas de questões abertas. Tem muitas pessoas, principalmente pesquisadores novatos, que pensam que o instrumento inquérito, né, por questionário, é um instrumento da investigação quantitativa somente. Engana-se, não é? O inquérito pode ser através de questionário, também pode ser através de entrevista. O instrumento em si pode ter somente questões fechadas, sim, objeto de análise estatística e etc., mas também pode ter questões abertas. Essas objetos de análise qualitativa, tá bem? Então é disso que nós vamos mergulhar então aqui com auxílio desse roteiro, né, que a Bardan faz nesse segundo capítulo da segunda parte, tá? Se você não assistiu ainda os capítulos anteriores da primeira parte, está aqui disponível no nosso canal, completamente gratuito. Se inscreva para receber as notificações sempre que tiver vídeos novos aqui, né? Procuramos fazer uma regularidade semanal para que você possa, então, sempre ter novidades sobre análise qualitativa. Bem, nós vamos falar sobre questões abertas. Como é que se faz análise de respostas de questões abertas? E a Bardan usa a simbólica do automóvel como exemplo, né? Para você mergulhar nessa parte da análise qualitativa de questões abertas, tá? Então, ela fala que uma análise de conteúdo do tipo mais classificatória, tá? As respostas às perguntas abertas de um questionário específico, e nós vamos perceber que não é só do tipo classificatório, é possível aprofundar muito mais, mas a tendência de respostas de questões abertas de um questionário é uma análise de conteúdo do tipo classificatório, ou seja, que você pode usar um sistema de categorias, de dimensões de análise, categoria, subcategoria, uma taxonomia para interpretar, para analisar questões abertas de questionário, tá? Basicamente é isso. E ela usa um exemplo, que é o exemplo da relação psicológica que o indivíduo pode manter com o automóvel. Bem interessante, bem transversal, você que é da área da educação, da área de saúde, administração, isso aqui, ou da psicologia, lembrando que nessa segunda parte ela sempre está trazendo exemplos da sociologia e da psicologia, não é? Mas é um exemplo bem interessante. E ela fala de duas questões abertas que você poderia aplicar num questionário
Primeira pergunta, a pergunta A é: o que é geralmente comparado a um automóvel? Então você vai perguntar então, para uma amostra de pessoas, né, que ela possa dizer aí, em poucas palavras, o que é que ela geralmente compara um automóvel. Essa é a pergunta A. E a pergunta B é: se o automóvel pudesse falar, o que é que ele lhe diria? Não é? E as pessoas escrevem as mais diversas respostas, tá? E ela cataloga aqui no livro, Análise de Conteúdo, da Lawrence Bardan, em torno de 60 respostas. Tá? Essas são as primeiras 15 respostas, tanto a questão A como a questão B. A questão A é uma máquina infernal, por exemplo, disse o primeiro indivíduo aqui. E na questão B, esse mesmo indivíduo disse: o meu bom funcionamento depende de uma boa manutenção. É isso que ele me diria, né? Lembrando, questão A, aqui eu comparo o automóvel e o que é que ele me diria se ele pudesse falar, né? E assim por diante. Então, eu tenho um conjunto bem alargado de respostas. Nesse caso aqui eu tenho 60 respostas à questão A e 60 respostas à questão B. Né? Primeira coisa que nós precisamos fazer é uma leitura flutuante, né? O que ela chama de leitura flutuante de todas essas questões, tá? Essas respostas às questões, para que eu possa estar minimamente familiarizado com o tipo de respostas e possa ser capaz de intuir algumas hipóteses, tá? Formular algumas hipóteses do tipo: as relações que o indivíduo mantém com o seu automóvel não são estritamente funcionais, mas estão coloridas de afetividade, simbolicamente carregadas. Tá? Essa é uma hipótese que eu poderia tirar depois que eu comecei a ler as respostas aqui, por exemplo, de um indivíduo que compara o automóvel a uma mulher ou a um vitelo, né? um animal, né? Um bezerro novo. Né? Aqui novamente uma mulher, aqui recorrente, a outra aqui novamente é um cavalo, um animal geral, um ser humano, e as mais diversas respostas você vai encontrar aqui. Então, depois dessa leitura mais transversal, né? Diria até um pouco mais superficial, mais leve sobre todo o corpus de dados, ela chama de leitura flutuante. Então, eu vou ser capaz de responder, de formular uma hipótese, né? Como essa que ela sugere aqui no seu livro, né? Que a relação que o indivíduo mantém com o automóvel não é estritamente funcional, não é? Ou seja, um automóvel é um meio de transporte que me conduz do ponto A até o ponto B, né? Mas tem uma relação simbólica, afetiva, né? É isso que eu consigo perceber no primeiro momento. Como é que eu poderia responder, por exemplo, a pergunta A? Só lembrando, a pergunta A diz: o que é geralmente comparável ou comparado a um automóvel, na sua opinião? Tá? Essa pergunta, na visão da Bardan, é a pergunta mais fácil de ser respondida, porque ela requer apenas uma descrição, não é? Como eu estava aqui apontando algumas das respostas, não é? Eu poderia agrupar essas respostas aqui em termos de uma mulher, de um animal, de um objeto, não é? Um animal forte e etc. Então, é mais fácil responder a pergunta A, classificar, ela tem um baixo nível de teorização, como diz a Bardan lá no seu livro. Ou seja, eu não preciso ser muito ter uma teoria muito forte, psicanalítica, para poder analisar essa comparação que as pessoas fazem a um automóvel. Então, ela diz que é um nível mais descritivo e tem um baixo nível de teorização. Mas quando eu vou para a pergunta 2, a pergunta B, não é? Desse exemplo de como fazer análise qualitativa de resposta, análise de conteúdo, né? De questões abertas de questionário, ela diz que a pergunta B é um pouco diferente. Se o seu automóvel pudesse falar, o que lhe diria? Então,
ela diz que você vai precisar recorrer a mais teoria, né? Quer do senso comum, quer de uma teoria mais elaborada, psicológica, psicanalítica, etc., né? Uma teoria que possa sustentar, então, a sua compreensão ou a sua interpretação do que as pessoas pensam, do que as pessoas compreendem sobre o que é que o automóvel fala, porque aí requer um nível de interpretação de teorias, porque força as pessoas a terem uma linguagem mais simbólica, mais interpretativa de tudo isso, né? A interpretação deve ser controlada, então, por hipóteses, regras de pertinência entre a projeção teórica e o conteúdo do texto. Explicitação dos indicadores que permite a inferência. O que é que ela quer dizer com explicitação dos indicadores? Esses indicadores podem vir do teu senso comum, mas também podem vir de dimensões de análise psicológicas das teorias, né, que você vai ler na literatura, se você é da área, por exemplo, da psicologia. Aqui eu quero chamar a atenção de 2 pontos muito importantes, né? O primeiro ponto é que a maneira como você formula a pergunta, o teor da pergunta, ela pode implicar uma análise de conteúdo mais profunda ou mais rasa, com maior nível de teorização ou menor nível de teorização, tá? Então, muitos alunos muitas vezes me procuram e dizem assim, professor, aqui essa pergunta aqui não responde a minha questão de pesquisa plenamente, né? As pessoas não dizem, eu não consigo tirar aqui uma análise de conteúdo aprofundado. Não, porque ela fez uma pergunta assim, que não dá para extrair algo mais profundo. O máximo que dá é para tirar ali uma análise descritiva, não é? Factual, com baixo nível de teorização. Se você quer algo mais profundo, a própria pergunta que você faz, a sua amostra, os seus participantes da sua pesquisa, precisa ser bem pensada, tá? Veja, num questionário de questões fechadas, eu preciso pensar exaustivamente em todas as variáveis que eu quero estudar. E aí eu penso exaustivamente em todas as possibilidades. Eu transformo essas possibilidades em variáveis, o mais exaustivo possível, em torno das minhas hipóteses. Por exemplo, se eu estiver fazendo teste de hipótese e etc. Mas na investigação qualitativa, eu faço uma questão aberta, então ela pode acontecer os mais diversos, os mais inesperados tipos de resposta. Só que a qualidade da pergunta influi na qualidade, no tipo de resposta que você vai solicitar às pessoas aos participantes ou à amostra que vai responder a sua pergunta. Tá? Então, é muito importante que vocês percebam isso, e a Bardan aqui é muito feliz em dar este exemplo, né? Ela cobre o capítulo com essas 2 perguntas, uma pergunta A e a pergunta B, com teores de capacidade de interpretação, de aprofundamento na análise de conteúdo diferenciada. Então, você que está iniciando e ainda não fez a sua pesquisa, né? Ainda não fez a sua análise, a sua aplicação, né? A sua recolha de dados no campo de pesquisa, você precisa realmente pensar muito bem em que pergunta você vai fazer. Agora, a pergunta que você precisa fazer nesse momento principalmente a pergunta B, né? A pergunta A é mais descritiva e etc. Mas para ambas as perguntas, como eu devo classificá-las, né? E segundo qual critério? Então, qual é o sistema de análise, ou seja, qual é a taxonomia, dimensões de análise, categorias, subcategorias, e quais são os critérios para isso, tá? Então, a Bardan, no seu livro, ela fala de 2 possibilidades, tá? Embora a gente possa encarar muito mais possibilidades, mas por uma questão didática, ela aponta apenas 2 possibilidades. É possível dividir as respostas segundo critérios do objeto de referência citado, por exemplo, mulher, animal, como meio de locomoção, etc. Então, eu olho aqui para esse conjunto de respostas e eu posso agrupar, não é? Isso é uma maneira relativamente simples, né?
de agrupar com critérios de objeto de referência, né? Então, essa é uma possibilidade. Agora, eu destaquei aqui, essa citação está na página 68 da edição que eu estou aqui tratando com vocês, e eu gostaria de refletir algumas coisas aqui que ela não tinha naquela época que nós temos hoje. Tá? Os pormenores mecânicos, qualquer analista está em contato com os pormenores materiais do tipo pequenas fichas ou anotações de máquina, né, maquinais, os quais têm, aliás, a sua importância. Ela diz isso aqui sobre os pormenores mecânicos, né? Esses pormenores mecânicos, na verdade, ela está falando sobre a mão na massa. Como é que se faz isso realmente, né? E ela chega a sugerir, mais adiante no livro, ela vai aprofundar essa sugestão. Por exemplo, eu poderia pegar todas essas respostas, colocar numa fichazinha em papel, né? Lembre-se, estamos na década de 70, nós não temos software para isso. Aliás, se você quer, na aula anterior, não é, que nós falamos do capítulo 1 da Bardan, estamos aqui ó, nesse capítulo 1 que eu falei sobre o teste de associação de palavras, eu bem lembro que eu terminei sem mostrar um exemplo como é que a gente faz atualmente com software, tá? Com o NVivo, com o WebQDA, né, que é os dois softwares que a gente mais usa aqui no nosso canal, mas poderia ser falar do Atlas e outros softwares. Como é que se faz esse teste de associação de palavras? Se você quer que eu grave outro vídeo complementar, não é? Depois eu assisti no vídeo dessa aula 1, é que eu percebi, ó, não falei nada de como é que se faz modernamente, né? E a nossa promessa aqui neste canal é a gente expandir, né, dizer o que a Bardan não disse naquela época, e para além do que Bardan disse, né, o que Bardan não lhe disse sobre análise de conteúdo é o nosso propósito. Então, se você gostaria que eu gravasse um vídeo mostrando o que ela diz e faz manualmente ali, não é, no capítulo 1, teste de associação de palavras, e também neste capítulo 2 aqui, que é as questões abertas, eu vou mostrar parte manual primeiro, ou seja, como é que ela faz, sem uso de software. Se você quer que eu grave um vídeo sobre isso, por favor, deixa aí nos comentários, que eu gostaria de ouvir o feedback das pessoas que têm acompanhado o nosso canal, para que eu possa, então, aprofundar essa análise, tá bem? Então, como é que ela faria esse pormenor mecânico, né? Esse pormenor mecânico eu posso imprimir pequenas fichas, né? Já teria o uso de um computador, escrevia à mão muitas vezes, e eu começaria quase como um baralho a juntar os tipos, né, de fichas com pequenas anotações. Ó, isso aqui ele compara a pessoas. Aí todas as respostas que foram pessoas, animais, e eu agruparia em montinhos assim, do ponto de vista mecânico. Como é que eu faria isso, né? Ela tenta mostrar isso para você lá no livro, né? Eu poderia fazer esse pormenor mecânico, que ela não entra muito em detalhes, e muitas vezes quem é novato nessas áreas fica pensando, e agora, o que é que eu faço? Né? Não tem uma ideia. Ela dá uma sugestão. Você pode sair do geral para o particular, determinar primeiro rúbricas de classificação geral, tá? Mais amplas, ou sair do particular para o geral. Tá? Ou seja, do geral para o particular, eu faço rúbricas amplas, ou do particular para o geral, que é eu determino elementos particulares e vou reagrupando progressivamente, saindo de um particular até eu ter uma categoria, um título maior. Esses dois movimentos aqui, do geral para o particular e do particular para o geral, depois, na análise qualitativa, ela é algo que é usado em técnicas, por exemplo, na teoria fundamentada, a gente faz codificação aberta, onde a gente sai do particular para o geral, né? A teoria fundamentada sai codificação aberta, codificação axial, codificação seletiva. O princípio é esse aqui que a Bardan está falando, sair do particular para o geral, ok? O que é isso? Eu olho para todas as respostas, né? Essas 15 primeiras, todas as respostas com fichas, e eu posso sair agrupar em grandes categorias ou grandes dimensões de análise, não é? Depois vou subdividindo ou
Vou agrupando em pormenores de semelhança, não é? Imagina, aqui, ó, se você perceber, eu tenho aqui a referência à mulher, aqui a referência à mulher novamente, olha onde eu estou apontando. Não estou apontando porque você não está me vendo. Deixa eu apontar aqui para vocês, está vendo? Agora sim. Eu tenho aqui ó, uma referência à mulher, uma referência particular à mulher, mas depois eu tenho uma referência aqui a ser humano, entendeu? Então eu poderia agrupar esses três num geral, ou começar com agrupamentos muito semelhantes, os sinônimos e tal. Então, são dois movimentos que são possíveis quando você faz, então, essa classificação saindo dos pormenores do geral para o particular, no processo de classificação, tá? dos objetos que você tem ali referido nas respostas das questões abertas. Tá? Uma outra maneira que você pode fazer é você ter um sistema de categorias, tá? Ou seja, essa não é a segunda maneira ainda, isso aqui é a consequência, né? Você pode ter tanto neste caso como neste caso, tanto num processo como no outro, você pode chegar a isso aqui, que é um sistema de categoria que leva em conta as conotações subjacentes, tá? Ou seja, essas conotações, elas podem tanto surgir a priori como a posteriori. Por exemplo, quando eu penso no automóvel, eu penso no perigo de morte, em prestígio, em valorização social. Quando eu penso no automóvel, as pessoas geralmente estão subentendido a questão de potência, velocidade, um instrumento utilitário, né? De transporte, de proteção, uma extensão do meu próprio corpo. Então, no final, eu vou ter um sistema de categoria que vai representar toda aquela quantidade de dados que eu tenho no meu à minha disposição, tá? Então, eu consigo resumir através desse sistema taxonômico ou o meu sistema de categorias. Neste caso, a margem de interpretação pessoal e de subjetividade aumenta e deve ser controlada por um trabalho em equipe. Então, eu estou destacando aqui essa citação que ela está falando aqui do trabalho em equipe. E aqui eu preciso expandir um pouco mais, porque não é só trabalho em equipe, é o processo de validação, não é? O processo de auditoria. Então, ela fala corretamente que você tem uma grande subjetividade, você aumenta muito a subjetividade com as suas margens de interpretação aqui. E aí você tem que ter um outro colega de equipe que possa cruzar a sua opinião com você, deve ser controlada. Essa palavra controlada aqui, ela não explora muito neste capítulo, mas depois a gente vai explorar mais aqui nesse canal, que é os sistemas de auditoria. Como é que eu posso ter confiança numa categorização que é grandemente subjetiva, né? Coloque aí nos comentários, por favor. Como é que na análise qualitativa ela pode ser científica e altamente subjetiva ao mesmo tempo? Né? Tem uma aula aqui, um outro vídeo no canal, se vocês procurarem, não me lembro qual é, assistam todos, assim o canal pode aumentar, né? Que eu comento um pouco sobre essa dimensão, essa ideia de subjetividade. Aliás, na primeira parte aqui da sequência de vídeos sobre o livro da Laurence Bardan, eu falo um pouco sobre isso. Veja, aqui já tem um primeiro indício sobre a necessidade do processo de validação, de controle, né, para aumentar a confiança e a confiabilidade do processo de análise qualitativa. Tá? É um certo processo de auditoria do processo de codificação até você obter o sistema de categoria. Uma outra maneira que você pode fazer essa classificação, principalmente para a resposta B. Por que a resposta B? Porque, lembra, existe uma diferença muito grande entre a resposta A e a resposta B. A resposta B é: se o seu automóvel pudesse falar, o que lhe diria? Ou seja, para analisar as respostas desta questão,
eu preciso de um nível de teorização, não é? de explicação, de indicadores muito maior. Por quê? Porque aqui eu tenho um nível de interação. Olha aqui, por exemplo, ele diria para mim que está esgotado. Ou seja, aqui tem uma dimensão emocional aqui, não é? Que tem um mosquito no motor. É como se o carro pudesse falar, estou cansado. Ó, isso aqui poderia ser semelhante, estar aqui no mesmo nível de classificação do estou esgotado. Não é? Então, tem respostas de vários tipos, de várias categorias. Não é? Ou seja, existe uma relação psicológica que pode indicar uma relação entre os seres humanos, seja masculino ou feminino, né? Já vamos ver isso, de dominação, de dependência, de cumplicidade, de cuidado, né? De rivalidade, de agressividade, né? Quando eu falo, eu sou muito veloz, pode acelerar que eu tenho potência, é isso que diria o carro para mim, né? De cooperação, eu levo você para onde você quiser, de negociação, eu continuo funcionando se você cuidar de mim, colocar combustível e óleo e etc. Tá? Veja, analisar essas respostas segundo um tipo de interlocução em causa. Trata-se de conselhos, queixas, sugestões, pedidos, tá? Então, eu tenho aqui, no caso da resposta B, tá? Múltiplas maneiras, não só de pensar as relações psicológicas que uma pessoa pode expressar ao responder aquela pergunta, né, sobre o que o seu automóvel diria, mas também um tipo de interlocução que esse carro poderia dizer, tá? Ou seja, trata de conselhos, queixas, sugestões, pedidos, etc. Ou eu também poderia cruzar estas duas dimensões de análise. Não só essas duas dimensões. Veja, dependendo das questões de pesquisa, de investigação, do seu interesse em fazer essas perguntas, então não é só cruzar essas duas dimensões, eu poderia cruzar muito mais. Bem, no final do capítulo, a Bardin mostra um pouco isso aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, se não conseguem ver plenamente aqui, isso é apenas um recorte, está lá no livro dela, vocês podem ver. Ela fala de um exemplo de quadro de análise utilizável para estudar a relação simbólica e afetiva do indivíduo com o automóvel. Está aqui, escrito aqui lá no topo. Então, nessas colunas, eu consigo classificar o que a minha amostra respondeu sobre a pergunta A, tá? Ou seja, o objeto de comparação. Seres humanos, por exemplo. Isso aqui é uma macro categoria. Tá? Aí eu tenho aqui homem, mulher, criança, amigo. Tá? Depois, animais. Ou seja, vocês viram lá, muitos comparam animais dinâmicos ou animais mais... ela chama de astênicos, ou seja, mais fracos, mais... aí, no sentido aqui, ela diz aqui, ó, tigre, nessa amostra aqui que ela de resposta, né? É um puro sangue, eu comparo o meu carro a um cavalo. Ou a um veado, um carneiro. Então, isso é uma comparação entre animais. Por exemplo, aqui eu tenho outros meios de locomoção, é um transporte coletivo, é um veículo individual, é um automóvel, objetos diversos, etc, etc. Então, é isso que eu teria aqui nas colunas. Qual é o tipo de relação? Esse aqui seria, por exemplo, mais uma outra dimensão de análise. Qual seria o tipo de relação que você mantém com o seu carro que é transparecido quando você... Eu vou fazer aqui um zoom para melhorar aqui a sua visualização, talvez fique melhor assim. Vocês viram a tabela completa, agora vamos ver a tabela assim na sua coluna, nas suas colunas aqui, tá? Então, qual é o tipo de relação que eu posso depreender, analisar quando as pessoas respondem a questão B? Aqui eu queria chamar a atenção de você, principalmente você que está iniciando.
Quando você faz questões numa entrevista, numa questão aberta de questionário, muitas vezes você fica preso à questão, tá? Só que o roteiro de entrevista, o guia de entrevista, já cumpriu o seu papel. A pergunta já cumpriu o seu papel. Muitas vezes, ao responder, as pessoas extrapolam o que você perguntou. Entende? Então, você pode ir adiante. Então, você não deve ter uma dimensão de análise chamada respostas à pergunta 1, respostas à pergunta 2. Nesse caso, respostas à pergunta A e resposta à pergunta B. Então, veja, eu posso inferir esse tipo de relação tanto nas respostas à pergunta A quanto nas respostas da pergunta B. Por isso é possível fazer essa relação entre objeto de comparação homem e relação puramente funcional, relação amorosa. Então, ó, essa relação amorosa, quando ele diz assim, olha, eu comparo o meu automóvel a uma mulher, então eu tenho aqui uma resposta. Então, ela até recomenda, você deve colocar um tracinho assim. Aliás, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela no livro também mostra de um determinado grupo de resposta esse tipo de análise. Então, você vai colocando os tracinhos aqui. Isso é feito manualmente. É isso. Isso aqui nós não estamos usando software. Como é que faz isso para resolver e acelerar a análise qualitativa? Esse vídeo não já está bem grande. Eu não vou aprofundar nisso, mas olha. Então, ela vai sugerindo que você vá contando aqui, ó, contando aqueles tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. E aí eu vou contando, por exemplo, tipo de relação, de cuidado. Ele diria, cuide de mim, eu preciso de uma lubrificação, né, de uma lavagem. E ele comparou essa pessoa que disse que eu preciso de uma lavagem ao carro a uma mulher. Então, eu consigo contar que esse indivíduo comparou a uma mulher, não é? E precisava de cuidados. Veja, a pergunta em si tem a capacidade de obter informações de maneira ampla e espontânea do meu respondente, né? De quem está, etc. Não deve, então, você não deve ficar aqui preso a isso, né? E agora que eu percebi que eu não estava com a tela com vocês aqui, ó. Cuidado e mulher. É isso que eu estava mostrando aqui, ó. Tá vendo? Ou seja, ela respondeu seres humanos, cuidado. Eu coloco aqui um e ele diz assim, eu preciso de um banho, né? O que é que o carro diria para mim? Eu preciso de um banho. E esse mesmo indivíduo compara ao carro a uma mulher. Então, eu estou relacionando a um ser humano, a mulher aqui, tá? E a cuidado, tá? Então, essa relação entre as linhas e a coluna é construída através desse trabalho de leitura, interpretação, de rivalidade, de agressividade e etc, etc, tá? E, finalmente, no livro ela mostra essa tabela real, tá? E aqui a gente poderia tirar algumas conclusões. Só que esse sistema de análise que ela apresenta aqui não é o mesmo que ela apresentou anteriormente lá no livro, tá? Aqui eu tenho 3 dimensões de análise, tá? Essas 3 dimensões de análise aqui, ó. A primeira dimensão de análise é cumplicidade. Eu vou dar aqui um zoom para vocês perceberem melhor o cabeçalho, tá? Então, é parecida com a tabela anterior, só que aqui eu tenho um sistema de análise. Aqui, ó, no meu cabeçalho, aqui nas colunas, tá? Eu tenho cumplicidade, domínio do sujeito pelo carro, ou seja, o carro é que domina o sujeito, submissão do carro pelo indivíduo, aqui ausência de relação e aqui as somas marginais. E aqui os objetos de comparação são o mesmo que está na tabela anterior. Então, esse sistema de análise, onde eu tenho uma dimensão, eu tenho 3 dimensões de análise, e aqui embaixo eu tenho as subdimensões, ou seja, de submissão são de que tipo? São de 3 tipos, dependência, queixa e agressividade. Então, eu vou apagar aqui, então eu tenho 3 tipos de dependência,
segundo essa classificação. Dependência de submissão, né? De queixa e de agressividade, tá? Não aceita a dependência da pessoa pelo carro, né? Pelo contrário. Então, e aí eu começo a categorizar. Imagino que eu tenha isso, poderia ter tudo isso aqui na tabelinha do Excel, não é? Se eu usar software que não seja específica, aqui neste canal a gente sempre fica criticando, alertando, chamando a atenção que isso pode ser feito de modo mais rápido, mais profissional e sem cometer os erros que geralmente se cometem quando se usa formas mais alternativas. Olha, aqui mesmo nesse exemplo, só para vocês terem uma ideia, isso é uma coisa tão séria, tem um erro, não sei se vocês percebem, tá? Por exemplo, aqui eu tenho um erro de contagem. Vê, não sei se vocês percebem aqui, aqui tem uma soma, tá vendo? Ó, eu vou aqui apontar para vocês, ó, não específicos, não especificado, aqui tem um, aqui ó, um, aqui eu tenho dois, tá? Tem um tracinho, eu não vou ficar fazendo tracinho para não confundir vocês. Então, eu tenho esse aqui, vou colocar um ponto em cima, esse aqui, 2, 3, 4, 5. Quanto é que ele soma aqui? Apenas 4. Ok? Um erro de contagem. Aqui, ó, o outro. 1, 2, 3. Aqui nos dinâmicos, tigres. 4, 5. Aqui ele conta 6. Tá? Esse tipo de erro é muito comum quando a gente faz as coisas manualmente. Tá? Quando você usa tabelinhas e etc, etc. Há como fazer várias interpretações aqui. Eu vou voltar ao tamanho normal aqui da nossa tabela, só para mostrar algumas manchas e algumas interpretações e cruzamentos interpretativos com a teoria que nós podemos ter aqui com essa tabela ao todo, tá? Então, vamos apagar esses traços aqui, aqui também. Veja, aqui eu tenho duas grandes densidades, manchas aqui, ó, tá? Essa aqui tem bastante e essa aqui, ó. Ou seja, eu tenho uma grande concentração aqui na cumplicidade. Ou seja, na visão desse sistema de classificação, essa cumplicidade se dá principalmente quando a comparação do carro como objeto móvel, tá? Ou como objetos envolventes. Então, há uma cumplicidade. Não há, por exemplo, só tem 1, 2, 3 aqui, ó, 4, 5, de domínio do carro, do sujeito pelo carro. Entendeu? Ou seja, o carro não domina o sujeito. Tem poucas inferências, né, referências, unidades de texto que indicam isso. Aqui, ó, submissão mais do carro, do carro pela pessoa. A pessoa domina o carro. Sensação, eu tenho aqui, ó, 23 referências aqui, né, nesta dimensão, tá bem? Então, aqui quando eu penso na submissão, ao total eu tenho 29, onde eu estou mostrando aqui embaixo. Eu acho que vocês não estão vendo. Eu vou mudar aqui para vocês verem por completo. Aqui, ó, embaixo. Depois vocês dêem uma olhadinha no livro da Bardin e vocês vão ver essa interpretação aqui, ó, 29, e aqui eu tenho 23, tá? Esses números não transformam essa investigação em investigação quantitativa. Não, mas eu consigo perceber as densidades de discurso, onde é que ele mais ocorre. E aí isso me ajuda a interpretar de forma mais consistente. Veja, não é porque tem um alto grau de subjetividade que eu vou ser inconsistente com a minha interpretação na análise de conteúdo, tá? Então, a análise de conteúdo, ela precisa ser rigorosa e sistemática, tá?
Como é que se faz isso? Ora, dá muito trabalho fazendo isso manualmente, tá? Agora, se você quer aprender como é que faz isso, sem ter que fazer o que eu chamo de guerra dos palitinhos, né? E aqui no livro da Bardan já encontrei, não é um erro, né? Porque ela esqueceu de colocar aqui 5, ou colocou, eu esqueci de colocar o tracinho aqui, talvez até o editor do livro tenha colocado um tracinho a menos e aqui, e não ter ficado claramente a soma aqui. Isso acontece, tá? Mesmo quando a gente usa o software, a gente depois... Só que quando a gente usa o software, esse tipo de erro é muito menor e a gente consegue ajustar rapidamente. Se você quer aprender como é que a gente faz isso, coloca aí nos comentários. Quero um vídeo sobre como fazer análise de questões abertas de questionário, esse aí da Bardan, tanto do teste de associação de palavras, do capítulo 1 da segunda parte, como deste 2, que são questões abertas, como é que se faz isso, por exemplo, no NVivo, no WebQDA. Se vocês comentarem aí, tiver pelo menos uns 3 comentários, eu vou gravar esse vídeo para vocês, mostrando, exemplificando, tá? Claramente como é que vocês podem tirar partido de um software para fazer isso que a Bardan está fazendo aqui manualmente, contando e tal, e muito mais, tá bom? Obrigado pela sua atenção, se inscreva no canal, deixe um joinha e até o próximo vídeo.